Oi, Nayara, tudo bem? E esse doguinho aí vai assistir a aula junto? Ah, esse aqui é o grude da mamãe. É, querido. Menino ou menina? É menina, é a Neve. Neve? É uma neve mesmo. Aham. Ai, Ai, que simpatia. preguiça. Eu vou desligar aqui. Tá Ai, bom, beijo. beijo. Pessoal, já são 7h10. Eu vou iniciando já a nossa aula de hoje. Tá faltando um monte de gente, mas eu coloquei lá no grupo, deixa até eu verificar o que foi que eu coloquei no grupo. Coloquei. Ah, eu coloquei segunda, é por isso que o Thiago me perguntou. Não tinha reparado nisso, Thiago. É terça. Foi um equívoco meu. Deixa eu arrumar aqui. Todas as terças-feiras, às 19 horas, tá? Então, reforçando com vocês, nós vamos ter duas provas. Uma prova vai ser no dia 7 de junho. Vou pegar o calendário para conferir. 7 de junho, terça-feira. A segunda prova vai ser no dia 5 de julho, quase um mês depois, também terça-feira, conforme a nossa aula hoje. No dia 14 de junho, eu vou liberar, eu coloquei ali que dia 14 é o limite para entrega, tá? Mas eu vou liberar o trabalho no dia 14. Talvez coloque antes, mas aí eu coloco para vocês durante a aula, a gente combina qual vai ser o prazo. A média para a aprovação de vocês sem exame, então, é 7, e é necessário uma frequência de 75% nas aulas, ou seja, vocês não podem ter mais de 2 faltas. Se tiver mais de 2 faltas, automaticamente já reprova por falta. Não adianta ter média, tá? Ah, mas eu tenho média, eu fiz de média 9, eu tirei 8,5, tirei 8, não interessa, não adianta ter média. Reprovou por falta, a nota ela é automaticamente anulada. Então, o aluno precisa ter frequência. E quando excede o limite, reprova automaticamente por falta. As faltas justificadas, que são as faltas por saúde, atestado médico, o atestado obrigatoriamente deve ser entregue na secretaria da escola e o aluno precisa comunicar ao professor quando ele não vai assistir à aula por motivo de saúde. E aí eu entro em contato com a secretaria para ver se houve entrega ou não do atestado para abonar ou não a falta, então, por atestado médico. E os trabalhos precisam ser enviados no meu e-mail, então, para que eu faça a correção, certo, pessoal? Estamos combinados a respeito disso? Vamos adiante. A nossa disciplina, então, vai falar sobre recursos humanos. Vocês são alunos do curso técnico de administração e dentro do curso técnico de vocês tem a disciplina de recursos humanos. Recursos humanos, então,
é uma aplicação de um conjunto de conhecimentos e técnicas administrativas que são especializadas para o gerenciamento das relações entre as pessoas com as organizações, com o objetivo de atingir as metas organizacionais e também para que se tenha um ambiente, uma equipe de trabalho satisfeita, realizada, que as pessoas estejam envolvidas, que sejam proativas, que estejam engajadas no objetivo daquela organização para a qual elas estão trabalhando ou prestando serviço. A gestão de recursos humanos, ela é uma área extremamente estratégica dentro das empresas. É missão do pessoal que trabalha com recursos humanos fazer com que a organização, através de seus colaboradores, alcance os seus objetivos e também manter uma relação trabalhista entre organização e colaboradores, uma relação trabalhista saudável, onde a gente não abra precedentes para passivo trabalhistas ou qualquer outra situação nesse sentido, onde seja saudável. O que é um ambiente saudável? É um ambiente sem conflito, existe pressão, toda empresa vai ter pressão. Ela pode até mudar o segmento, a área de atuação dela, mas em toda e qualquer empresa que vocês forem trabalhar, vai existir o fator da pressão. Por quê? Porque a gente trabalha com metas, porque a gente trabalha com objetivos. Então, a pressão e a cobrança, ela existe. Um minutinho. A pressão e a cobrança, ela existe com o objetivo de que as pessoas estejam engajadas, proativas, estejam envolvidas no trabalho que elas vão desenvolver na organização. A evolução do RH, ela tem uma evolução histórica lá desde a época do contexto da Revolução Industrial, onde se mediava a redução de conflitos entre, na época, todos chamados de operários e as organizações, até a década de 70, onde a atuação foi mais predominante na resolução de conflito em questões trabalhistas, porque aí começaram a surgir os passivos trabalhistas, as ações ajuizadas cobrando direitos trabalhistas, né? Então, o setor de RH, ele surgiu mesmo, foi através da Revolução Industrial, onde começaram a surgir todas as teorias de administração que vocês já estudaram, que foi Ford, Fayol, Taylor, Maslow, a pirâmide de Maslow, que é extremamente importante, né? A pirâmide das necessidades. Então, a gestão de recursos humanos no mundo globalizado é extremamente importante, porque o recursos humanos, ele é o filtro entre toda a equipe, a diretoria, ele é o mediador dos conflitos entre os colaboradores, com os líderes, é ele também o responsável pelo processo de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento de lideranças e todas essas outras questões que envolvem o RH. Aí, falando da teoria das relações humanas, de 1932, abordagem humanista, onde o trabalho era uma atividade tipicamente grupal, onde o operário reagia como membro de um grupo e não como um indivíduo isolado. Eles tinham os grupos de conflitos e revoltas e rebeldias que aconteciam nas fábricas naquela época, e a abordagem humanista fez com que
as necessidades psicológicas fossem descobertas, localizadas, satisfeitas, as relações humanas, a cooperação, constituindo a chave com o objetivo de evitar o conflito, né? Isso na abordagem humana através de Elton Maio. Eu acho que houve uma... Houve um contratempo. Um contratempo e um equívoco de mensagem. Eu coloquei lá no grupo que as nossas aulas eram segunda-feira, mas na verdade a aula de recursos humanos é na terça-feira. Na segunda-feira eu dou outra disciplina. Então o Tiago hoje de manhã ainda me questionou a respeito, né, de que a aula seria na segunda-feira, e eu fui verificar com a escola sobre o que estava acontecendo, e agora uma outra aluna me chamou e eu vi que fui eu realmente que coloquei a mensagem errada lá, dizendo que a nossa aula é toda segunda-feira, quando na verdade ela é terça-feira. Então, depois eu vou verificar essa situação da chamada, porque eu falei no início da aula para a Aline e para a Luana, que chegaram agora, que é obrigatório ter 75% de frequência, tá? Sendo assim, o aluno pode ter no máximo 2 faltas e não mais do que isso. Então, com relação a isso, eu vou verificar o que eu vou fazer com o pessoal que não compareceu hoje, porque fui eu que coloquei errado lá no grupo, eu não posso também punir as pessoas. Eu vou seguir explicando aqui o conteúdo. A aula de hoje, ela fala um pouco assim, mais sobre o resgate da Revolução Industrial, sobre os fundamentos da administração, sobre de onde foi que surgiu recursos humanos, o pessoal de departamento pessoal, que faz toda aquela questão do cuidado com a equipe de trabalho. Começa-se, então, a partir da Revolução Industrial e da abordagem humanista, a se pensar na participação dos funcionários na tomada de decisão, onde se começa a se tornar importante ouvir o que a equipe de trabalho que está desempenhando e executando as atividades, o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles percebem na execução dessas atividades, se eles têm alguma dificuldade, qual é a dificuldade que eles têm, para que fosse possível identificar as falhas, identificar os problemas e solucionar, não individualmente, apenas como diretoria, como proprietário das indústrias e das fábricas, mas também como equipe, né? Então, foram sendo compreendidos aspectos ligados à afetividade humana, onde antes, na Revolução Industrial, antes do surgimento das máquinas, as pessoas tinham uma carga horária sobrecarregada de trabalho, né? E a partir da abordagem humanista começou a se perceber os limites no controle burocrático e os limites também das pessoas, e isso o controle de jornada está muito ligado ao pessoal de RH, porque é o RH o responsável pelo controle do ponto. Então, as principais características
da abordagem humanista são que o ser humano não pode ser reduzido a um ser cujo comportamento é simples mecânico, é um ser que pensa, é uma criatura pensante, que tem opinião, e a sua opinião é importante no desempenho, no desenvolvimento, na execução dos processos. O homem é, ao mesmo tempo, guiado pelo sistema social e pelas demandas de ordem biológica. Ele cumpre as regras do sistema social, da indústria, da comunidade, da sociedade a qual ele está inserido, mas ele também tem as suas necessidades e as suas demandas de ordem biológica, que é o direito à alimentação, ao descanso, repouso com a sua família, e a férias e tantas outras coisas que foram surgindo a partir do momento que surgiu aqui no Brasil a CLT, né, mas em outros países as demais regras trabalhistas. Então, todos os homens... Quando eu falo em homens aqui, pessoal, eu estou me referindo no quadro geral, homens e mulheres, todas as pessoas, todos os seres humanos têm necessidades específicas de segurança, de afeto, de aprovação social, de prestígio, de autorrealização. E isso a gente vai estudar um pouco, vai aprofundar um pouco mais quando eu mostrar para vocês aqui, logo mais à frente, a teoria de Maslow. Né? A teoria das relações humanas, ela deu origem também à teoria comportamental, que vem após as escolas teóricas burocrática e estrutural. Isso vocês estudaram lá em Fundamentos da Administração, né? São características principais nessa ordem que as indústrias concordavam com a teoria, mas não conseguiam aplicá-las efetivamente e tratavam isso como um problema secundário, onde o objetivo era o lucro e o lucro era o que gerava o emprego dos operários. O enfoque era manipulativo e demagogo, que não tardou a ser descoberto, identificado pelos operários, e também na Revolução Industrial houve o surgimento dos sindicatos. E os sindicatos trabalham muito atrelado também ao pessoal de RH, porque é a equipe de RH, em nome da diretoria da empresa, que faz a negociação com o sindicato quando o sindicato dos trabalhadores não tiver em negociação com o sindicato patronal. Na questão de Santa Cruz do Sul, sindicato patronal do comércio, falando em comércio, é o Sindilojas, e o sindicato dos empregados é o sindicato do comércio, né? Então, tudo isso teve o surgimento a partir da Revolução Industrial. Produtividade, resultado, o lucro, sempre eram as necessidades pessoais, prevaleciam, né? Eram mais importantes do que as necessidades pessoais e sociais, e constituíam o eixo no qual as empresas estavam expandindo os seus negócios. Isso aí sem pensar nas necessidades do ser humano, das pessoas, né? Na teoria comportamental, então, se fala sobre a hierarquia das necessidades, aí vem a teoria de Maslow, todo o estudo que ele desenvolveu, toda a pesquisa que ele fez para desenvolver a pirâmide que começa lá nas nossas necessidades fisiológicas, onde as necessidades fisiológicas fora do trabalho, na nossa casa, com a nossa família, se referem a sono, repouso, que nós precisamos descansar, dormir para nos preparar para o dia seguinte de trabalho. Sexo, água, que precisamos nos hidratar, comida, que são os alimentos, sem comer e sem tomar água, a gente não é nada, né? E as necessidades fisiológicas em relação à satisfação no trabalho são com relação ao horário de trabalho, que não fosse mais aquela carga horária pesada, extrapolada, carregada, né? Então, um intervalo de descanso e o conforto físico, que depois veio com a NR17, onde as mesas, estações de trabalho nos escritórios e as cadeiras são regulamentadas
com altura, tamanho, padrão, braço, encosto, tudo tem uma regra para preservar a ergonomia das pessoas que lá estão trabalhando. E aí, Maslow percebeu também que as pessoas tinham necessidades em relação à segurança. Quando se falava em relação à segurança no trabalho, se falava em trabalho seguro, onde não havia o risco de acidente de trabalho, risco de morte por trabalho, de uma queda, de uma colisão ou alguma coisa assim que fosse causar algum tipo de dano pessoal, físico, né, para o trabalhador. A remuneração e os benefícios que fossem suficientes e compatíveis com o mercado e dentro, né, do que é hoje a nossa inflação, que os jornais divulgam uma coisa, mas a gente que vai no supermercado, vai abastecer o carro, anda de ônibus, está nas ruas todo dia, a gente percebe que a inflação é completamente diferente do que é divulgado, porque os preços são exorbitantes, né? A cada dia que tu vai, o negócio muda de figura. E a permanência no emprego, que é a empregabilidade, né? Garantir o emprego para garantir o sustento o seu sustento próprio e o sustento da família. E também em relação à segurança, ele pesquisou e ele identificou nas experiências, nos testes e pesquisas e questionários que ele fez, que a liberdade, a segurança contra a violência, a ausência de poluição e a ausência de guerras também era importante nas necessidades fisiológicas das pessoas, onde elas se sentiriam seguras e confortáveis dentro dos seus lares, na rua, indo para o trabalho, indo fazer um passeio, visitando seus entes queridos. Então, a segurança, ela é importante, e a liberdade de ir e vir, que todos nós prezamos tanto, né? Ele identificou também as necessidades sociais, né? A amizade entre os colegas de trabalho. Tem algumas pessoas já compartilharam, que eu vi, não me referindo a vocês, mas outras pessoas, que colega de trabalho não é amigo, é só colega de trabalho. Mas isso não é verdade. Colega de trabalho, ele também é amigo, porque se tu for observar e analisar, tu passa 8 horas do teu dia no teu ambiente de trabalho com os teus colegas de trabalho. Vai ter alguém lá que é mais chato, que tu não fecha 100%, mas vai ter lá aquela pessoa que tu te identifica e ela se identifica contigo, e no horário de intervalo, almoço, vocês conversam, e durante o dia, quando dá alguma coisa, é com ela que tu troca uma ideia, conversa, desabafa. Então, o colega de trabalho, ele também é amigo, e isso faz com que o ambiente se torne mais leve, mais produtivo, mais interessante. A interação com os clientes e também fornecedores, a boa comunicação, o bom diálogo, o bom relacionamento com essas pessoas também traz uma satisfação no trabalho, também faz parte das nossas necessidades. Isso sem a gente levar em consideração o líder, né? Que o líder esteja a nosso lado, trabalhando conosco, nos impulsionando a produzir e desenvolver, e não aquela pessoa que só te cobra, e não te impulsiona, não te motiva, não te incentiva, porque todos nós temos sim a necessidade de sermos incentivados, de sermos reconhecidos, e isso a gente vai logo ver mais à frente, que o reconhecimento também é uma das necessidades. E quando a gente vai falar sobre as necessidades fora do ambiente de trabalho, vem a família, os nossos amigos, que são amigos ao longo da nossa caminhada, amigos de infância, primo, amigo, enfim, os grupos sociais no qual nós estamos inseridos, e a comunidade local onde nós vivemos,
faz parte da nossa satisfação, porque nós precisamos viver em uma comunidade onde nos sentimos seguros e acolhidos, onde tu tem acesso à informação, acesso à produção, onde tu consegue encontrar o que precisa realmente, né? E quando, então, a gente fala de estima, aí a gente fala na satisfação do trabalho em relação ao reconhecimento, de como é importante a gente fazer um trabalho bem feito e ser reconhecido por ele, né? A responsabilidade de assumirmos a nossa responsabilidade pelos nossos erros, pelos nossos equívocos, o orgulho de ser reconhecido e a promoção, porque a gente trabalha tanto, se empenha tanto, se dedica, e o nosso objetivo é ser promovido, é crescer dentro da organização, crescer junto com a organização, né? E não ficar para trás. E fora do trabalho, então, vem a satisfação, a aprovação da família, a aprovação dos amigos em relação ao que somos, ao caminho que nós estamos trilhando, de onde viemos e onde nós queremos chegar, e o reconhecimento da comunidade de um modo geral, que nos reconheça como seres humanos que somos, com nossas falhas, nossos erros, nossos acertos, o que temos de bom, o que temos de ruim, e não apenas sendo apontados, mas também reconhecidos. E por fim, então, vem a autorrealização, que é o que a gente alcança no topo mais alto da pirâmide, quando nós temos um trabalho desafiante, quando existe a diversidade e a autonomia, quando podemos participar das decisões e quando existe a possibilidade de crescimento pessoal. E fora do trabalho, educação para nós e para nossos filhos, nossos irmãos, nossos primos, a religião, a nossa fé, respeitando a fé e a religião de cada um, o passatempo que nós gostamos de fazer nas nossas horas livres e o nosso crescimento pessoal, de novo, porque sim, o crescimento pessoal no trabalho, ele tem um impacto direto na nossa vida fora do trabalho, e o impacto não é só financeiro, não, ele é um impacto social e pessoal também, tá? É extremamente importante para a gente esse reconhecimento. Tudo certo até aqui, pessoal? Vocês estão entendendo? Aqui é um pouco mais um resgate da Revolução Industrial e de algumas coisas que aconteceram no surgimento do setor de recursos humanos. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, perguntar? Se não tem nada, eu vou seguir, então. Aqui eu coloquei um comparativo para vocês entre a teoria clássica e a teoria das relações, comparando. A gente pode pegar que a teoria clássica, ela enfatizava as tarefas ou a tecnologia, e a teoria das relações humanas, ela enfatiza as pessoas. A teoria clássica, ela era inspirada em sistemas de engenharia, e a teoria das relações humanas, ela é inspirada em sistemas de psicologia, sempre pensando no ser humano, sabe? Então, aqui só para vocês observarem o comparativo entre uma e outra. E aqui eu trouxe para vocês o crescimento do setor de RH de 1 a 6, onde ele começou como um RH burocrático lá no início, e ele só atendia às exigências da legislação trabalhista, que era a execução de folha, contratação, demissão, férias, só a parte burocrática. Depois ele passou a ser um RH operacional, onde tinha ênfase nos processos de admissão, de demissão, de salários, de benefício, de treinamento operacional, ele era muito operacional, apenas executando as tarefas e as atividades. O RH descentralizador, onde ele envolvia os executivos, ele envolvia os líderes na delegação e participação dos processos de RH, que
de que maneira envolvia os líderes? Existia uma vaga na empresa, necessidade de contratar um colaborador e chamava o líder para responsabilidade. Não, tu vai participar da entrevista comigo, porque eu vou contratar alguém para trabalhar no teu setor e eu preciso que tu conheça essa pessoa antes de simplesmente eu colocar lá e depois tu vir me dizer que essa pessoa não te serve. O RH tático, onde tinha responsabilidade linear dos executivos, dos líderes, e uma função de staff, né? O RH era visto como no alto de um pedestal, e os executivos como gestores de pessoas. O RH, então, depois ele passou a ser mais estratégico, onde ele passou a ter foco nas competências organizacionais, com valor agregado. Por que essa organização, essa empresa existe? Qual é a missão? Qual é a visão dela? Qual é o objetivo? Qual é o caminho que ela vai percorrer? De onde ela nasceu? De onde surgiu essa ideia? Onde ela quer chegar? E também, de novo, os executivos como líderes de equipe e não mais vistos apenas como o gestor, o diretor, né, o supervisor, mas como o líder da equipe, que motiva, que participa. E aqui a gente vê que a gente deixa de falar em pessoas e a gente começa a falar em equipes, as equipes de trabalho, né? E o RH negocial, por fim, com foco no negócio da organização, com gestão de humanas, parceiro estratégico no negócio, com foco na competitividade, na sustentabilidade, na organização, e dentro deste gestão de humanas, né? E estratégico e o negocial envolve muita coisa, envolve recrutamento e seleção de uma maneira mais aberta, treinamento e desenvolvimento da equipe, não só para atividades que dependam, que precisam ser executadas na empresa, mas também para crescimento pessoal e profissional da equipe, treinamento e desenvolvimento de lideranças. Esse pode ser oferecido nas organizações só para líderes, ou também podemos convidar alguns membros da equipe que nós identificamos liderança. Às vezes participa algum colaborador lá que não tem nenhum viés de liderança, mas ele se destaca, e quando ele faz esse treinamento de liderança, ele se torna uma nova pessoa, se torna mais produtivo, mais proativo, mais participativo. Então, existem treinamentos e desenvolvimentos extremamente importantes que as empresas precisam pensar em aplicar para seus colaboradores. O trabalho, então, como uma questão social, e o grupo homem se apoia no grupo de modo geral. Isso embasou o paradigma, quebra de paradigma de Taylor, Ford e Fayol, a insatisfação social e os conflitos do socialismo da Rússia e da China, a expansão das organizações e o volume de gestão, as greves que vieram muito vinculadas aos sindicatos naquela época da Revolução Industrial, onde teve o surgimento dos sindicatos, né? E a mudança de postura da Igreja Católica, onde passou a valorizar a classe operária, que antes era discriminada, assim como também a mão de obra da mulher. A Igreja Católica não concordava que a mulher trabalhasse, ela era provedora, ela era quem dava luz aos filhos, e era dela a responsabilidade de cuidar do lar, e do homem a responsabilidade de trabalhar e trazer o sustento, né? E isso na Revolução Industrial também mudou. O trabalho infantil na Revolução Industrial também, que era muito forte, ele foi caindo por terra e foi deixando de existir, graças a Deus, né? Porque criança precisa estudar e brincar. A evolução, então, da área de RH e gestão de pessoas. Deixa eu voltar para cá. A necessidade das organizações de organização do trabalho na distribuição das tarefas, prática informal,
a distribuição das tarefas, onde fosse distribuídos, não todo mundo executando a mesma coisa ao mesmo tempo, porque aí não se tem produtividade. A gente distribui as tarefas entre a equipe de trabalho, organiza para que seja feito, e isso foi uma evolução do RH, porque o RH, ele surgiu o organograma e os cronogramas de trabalho a partir do momento que a gestão de pessoas, os recursos humanos, desenvolvimento de pessoas e tantos outros nomes que se dá para o RH, né, gestão de humanas, passou a atuar de uma maneira mais forte. Entre os séculos 11 e 15, com uma economia mais centrada na estrutura familiar e produção artesanal, desenvolvimento de pessoas e processos era compartilhado entre mestres e aprendizes, né? Entre os líderes e aquelas pessoas que estavam entrando na organização, aprendendo a trabalhar. E somente a partir da metade do século XVIII, onde teve a transição da produção artesanal para a produção industrial, é que teve início, então, da prática formal da gestão de pessoas e todos os primeiros registros através disso, né? A gente pode ver, deixa eu só ver o próximo slide. Atualmente, a gente vai de baixo para cima. De 1900 a 1959, era um modelo industrial apenas com relações trabalhistas para cálculo da folha de pagamento. Entre 1960 e 79, o modelo de investimento, onde começou a surgir a administração de pessoal, a administração de equipes. Entre 1980 e 99, o modelo do envolvimento e a administração de recursos humanos, onde as pessoas começaram a ser administradas e observadas pelo pessoal de recursos humanos. E dos anos 2000 até atualmente, o modelo alto da flexibilidade de gestão de pessoas, onde o RH ele não é mais só responsável pelo cálculo da folha de pagamento, de férias, admissão, rescisão, ele é também pelo treinamento, desenvolvimento, capacitação da equipe e tudo mais que a gente vai estudando ao longo das nossas aulas, né? A transição das relações trabalhistas para a administração de pessoal, a criação das leis trabalhistas, então, a CLT, né, a consolidação das leis trabalhistas, o foco industrial, baseado no avanço tecnológico, onde as tecnologias começaram a tomar conta, e o crescimento, a inovação, o conhecimento, houve com o surgimento das máquinas a vapor, o surgimento de novas tecnologias, acontece o desemprego, acontece, mas essas pessoas que ficam desempregadas, elas acabam indo à luta e buscando por capacitação, e quando elas buscam por capacitação, muitas vezes elas deixam de ser apenas operário e voltam para o mercado de trabalho e conseguem a sua recolocação em funções melhores, onde vão ser melhor remuneradas, porque elas buscaram por conhecimento, elas buscaram por capacitação, por saber operar e trabalhar com máquinas. O setor de remuneração e benefícios, né? Começou a surgir a questão de cargos e salários, plano de carreira, pacote de benefícios. O pacote de benefícios não é só o vale alimentação, é também o plano de saúde, o passe para a academia, o auxílio creche para as mães, o auxílio educacional para o funcionário que quer estudar, o auxílio para fazer inglês, que as multinacionais dão muito para os colaboradores. E também aconteceu o início do acompanhamento dos indicadores. O que são indicadores de RH? Indicadores de RH é a análise que a gente faz sobre o absenteísmo. O que é absenteísmo? Absenteísmo são as faltas, as chegadas em atraso, as saídas antecipadas, as saídas de expediente, desculpa. São horas não operadas.
Por exemplo, a gente calcula a folha seriam 220 horas mês, tá? Mas nem sempre a gente vai executar as 220 horas. Vai ter mês que vai ter menos dias úteis que o outro. E a gente faz 8 horas diárias, faz vezes o número de dias úteis. Com pouco a gente vai estar fazendo 180 horas. E digamos que dessas 180 horas que cada colaborador precisa executar, precisa trabalhar no mês, ele faltou 6. Então, eu tenho 6 horas de absenteísmo e foram 174 horas operadas por esse trabalhador. Ah, mas e se eu tiver 20 funcionários? Eu vou fazer 180 vezes 20 e eu vou ter um número de horas trabalhadas que todos precisam fazer. E o absenteísmo, ele não tem um impacto somente sobre um trabalhador, ele tem impacto sobre a equipe como um todo. Assim também entra a questão do turnover. Turnover é a admissão e demissão de funcionários, né? Entrada e saída de pessoal. Quando existe admissão, demissão, demissão por... deixa eu ver, demissão por justa causa ou demissão não por justa causa, demissão normal. Eu só precisava ver uma coisa aqui. Deu. Uma rescisão normal de trabalho sem justa causa. E não existe a substituição desse funcionário, é corte de pessoal. Ou quando existe substituição, esse colaborador, para mim, ele não serve mais, ele não está produzindo, ele não está rendendo, ele não está cumprindo as metas, ele não está me entregando resultados. Então, eu preciso substituir. Então, esse trabalhador, ele é demitido e outra pessoa é contratada para trabalhar no lugar dele. Isso é o turnover, né? Deixa eu passar o slide, a gente está quase acabando. Entre 1980 e 99, surge então o modelo de envolvimento da administração de RH, onde tem a competição globalizada entre as organizações. Empregados autossuficientes ou multifuncionais. Autossuficientes são aqueles trabalhadores que aprendem de ver alguém fazendo, eles aprendem a fazer, né? São didáticos, autodidatas. E multifuncionais é aquela pessoa que consegue executar várias atividades, que tem vários conhecimentos, o colaborador bombril, né? 1001 utilidades. O enriquecimento das funções, então, trabalho em equipe, maior participação no alcance dos objetivos estratégicos. Quando a equipe trabalha junto e trabalha unida em prol de um objetivo, em prol do cumprimento de uma meta, o trabalho ele é executado com maior credibilidade, maior eficácia, eficiência, trazendo resultado positivo não só para a empresa, mas também para a equipe que está desenvolvendo aquele trabalho. E a área de gestão de pessoas, então, atribuiu atividades de motivação, comprometimento, incentivo salarial, benefícios flexíveis, tudo isso surgiu em prol do reconhecimento das equipes de trabalho e tudo promovido pelo pessoal de RH. E aí, de 2000 até os tempos atuais, a flexibilização e gestão de pessoas onde direciona os esforços, as competências essenciais. O que são as competências essenciais e os esforços? Cada pessoa, cada trabalhador, cada colaborador, ele tem um nicho de conhecimento específico. Então, claro que uma pessoa de RH pode executar uma função do financeiro, pode, porque ela tem conhecimento administrativo, mas ela vai ser muito melhor sucedida, vai fazer com mais eficiência e eficácia se colocar ela para trabalhar no RH, né?
as parcerias e tecnologias em busca de resultados, né? Os parceiros de tecnologia que ajudam o pessoal do financeiro, do comercial, do estoque, do RH, para que todos alcancem os resultados e atinjam as metas da organização. A área de gestão de pessoas de RH passou, então, a atuar de uma maneira mais forte na elaboração estratégica da organização, sendo um fator competitivo. O que é isso? A gente faz o planejamento estratégico, a empresa faz um planejamento estratégico. Em 2022, nós queremos crescer o nosso faturamento e os nossos clientes em 10%. Para crescer em 10%, vai existir uma meta a ser cumprida, uma meta a ser alcançada. E é extremamente importante que a equipe de trabalho tenha conhecimento sobre uma meta. Então, quer dizer, o planejamento estratégico da empresa, ele não é um segredo, ele precisa ser divulgado para a equipe de trabalho para que a equipe se empenhe, se dedique, porque a empresa tendo maiores lucros e maiores resultados, a equipe de trabalho, como reflexo disso, também recebe, também ganha sobre isso, né? Então, o gestor, o líder, eles precisam pensar nisso, sobre o planejamento estratégico, sobre a organização, e o RH participa desse planejamento com a ideia de multiplicar, de replicar, de levar a informação para a equipe de trabalho. Aqui eu coloquei a bibliografia que eu usei na aula de hoje, e é extremamente importante, pessoal. Eu cliquei no que eu não devia aqui, eu achei que eu estava em outra tela. É extremamente importante, pessoal, que vocês não esqueçam desse quadrinho aqui e desse 75% que eu falei para vocês de frequência, certo? Por hoje, o que eu tinha para vocês era isso. Eu sigo à disposição para tirar as dúvidas. Eu vou colocar lá o material da semana que vem no final de semana no portal, no máximo até segunda-feira. E na terça-feira da semana que vem, dia 17, é o nosso próximo encontro. Então, só reforçando, eu já coloquei lá no grupo, eu vou reforçar de novo, as nossas aulas vão acontecer sempre nas terças-feiras. Segunda-feira eu tenho aula com o pessoal do curso técnico de recursos humanos. Terça-feira eu tenho aula com o pessoal do curso técnico de RH. Certo, pessoal? Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana, bom descanso e até semana que vem, terça-feira.